Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, chegamos então à nossa última aula, tá? Do curso Criar, formação em constelação, formação básica em constelação sistêmica, familiar e empresarial. Esse curso, gente, é focado em bonecos, tá? Ele não é focado em constelação com pessoas. Porém, você constelando com bonecos, você já está se preparando para constelar com pessoas, tá? E constelar com bonecos e pessoas, as leis são as mesmas e os movimentos são os mesmos. Apenas o que muda é a leitura do campo, porque os bonecos eles ficam parados, estáticos, né? Você vai trabalhar com as imagens internas, né? Focando mais nas imagens internas. No caso da constelação com pessoas, as pessoas fazem esse trabalho para o cliente, tá? Então existe essa pequena diferença. Ele vai se movimentar, enquanto que os bonecos, a princípio, ficam estáticos, tá? Então essa é uma pequena diferença. É, eu pretendo dar um curso de formação em constelação com pessoas, tá? E aí é interessante você estar em interação com o campo, ter participado de uma constelação com pessoas, mas a constelação com bonecos ela já é digamos que um passaporte para essa constelação com pessoas, tá bom? Embora o resultado é o mesmo, tá certo? Então eu quero falar um pouco sobre os materiais e eu vou dar algumas dicas também. Então aqui eu uso os bonecos Playmobil, tá? Então existe aqui, ó, por exemplo, o boneco, ó, esse aqui é um adulto, é uma mulher. Pode ver o cabelo dela que é Chanelzinho aqui, ó, percebe? Esse aqui é um boneco homem, ó, o cabelo dele é diferente aqui, ó, tá vendo? Então mulher, homem. E tem várias cores, tá? O que vai identificar se é uma mulher ou um homem é o cabelinho, tá? Então existe essa possibilidade e tem as crianças também, que são os bonecos menores, ó, dá uma olhada na diferença, ó. Esse aqui é um menino e essa aqui é uma menina. Ó o cabelinho diferente aqui, ó. Percebe? Ó o cabelinho do menino e o cabelinho da menina. Ó, a diferença, tá? E também tem várias cores. Os bonecos, gente, é o seguinte, eles são muito bons para trazer informação. Por exemplo, muitas vezes eu vou dar umas dicas. Quando você pede para alguém colocar um boneco para representar o pai, muitas vezes a pessoa vai lá e coloca uma mulher para representar o pai ou um homem para representar a mãe, tá? Por isso que os bonecos eles são interessantes, porque eles trazem informação. Se você coloca, por exemplo, uma mulher para representar o seu pai, talvez no sistema familiar daquela pessoa, os papéis entre pai e mãe, eles talvez eram invertidos, né? Talvez a mulher era o chefe da casa e tal. Então por isso que eu gosto dos bonecos Playmobil, porque eles trazem essa informação, entende? Por exemplo, quando você pede para uma pessoa, pegue alguém para representar você, e a pessoa é um homem e ela pega uma menininha ou uma mulher, talvez ela esteja identificada com alguém, com alguma irmã ou com alguma ancestral, tá? Então, assim, os bonecos eles trazem muita informação. Então, fica a dica aqui se você for confeccionar, confeccione menino, menina, homem, mulher, tá? E de várias cores. Outra dica por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha, só um minuto. Ó, eu vou pegar aqui a minha sacola de aqui, ó, dos bonecos aqui, ó, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa tira, você trabalhar com cores, né? Por exemplo, a pessoa tira o pai e a filha, e eles são da mesma cor. Isso significa o quê? Que existe uma lealdade. Talvez essa filha está imitando esse homem, quando os bonecos são da mesma cor. E você consegue identificar o padrão de sofrimento. Porque o inconsciente informa. Quando a pessoa está buscando lá, às vezes ela nem está prestando atenção, mas o inconsciente dela revela, tá? Através da escolha dos bonecos. Então tem pessoas quando você fala, escolhe um boneco, ela, qualquer um, né? Você não pode falar assim, escolha esse para representar esse e aquele para representar aquele. O campo da constelação, quando em cima da mesa ali, quando ele vai retirar, ele já informa o que está faltando, o que precisa ser olhado, né? Todas as dinâmicas. Então por isso que os bonecos são uma ferramenta muito rica, tá? Então eu dei dicas aqui de se você for confeccionar, confeccione com cores, né? Por exemplo, azul, branco, vermelho, amarelo, né?
e dê essa opção para o cliente, né? Mesmo porque os bonecos são várias cores. Tá? Esse jogo aqui existem 40 bonecos. Tá? E você pode, por exemplo, comprar, por exemplo, bebezinhos daqueles, por exemplo, de festa de aniversário, para representar os abortos, os recém-nascidos, né? Então, se você quiser ter uma casa, você pode colocar uma casa para representar uma casa, um carrinho para representar um carro, tá? Ou uma construção, ou outra casa para representar a escola, enfim, né? Use sua criatividade. Então, os bonecos são muito ricos, tá? Então, essa é uma dica que eu dou. Aí, outra dica é a seguinte: quando a pessoa colocar um boneco, existe uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar. Esses dias você vai ver que constelação é muito partilhar experiência. Um rapaz veio constelar e ele colocou alguém para representar o relacionamento dele. Quando ele colocou, você sabe como é que o boneco ficou? O boneco ficou, ó, porque esses bonecos eles ficam sentados também, ó, tá? E eles viram a cabeça também, ó, tá? Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa coloca um boneco e a energia da história fica na mão dessa pessoa. Quando ela pega e coloca o boneco ficava assim, ó. Ó. Ele não ficava com a coluna ereta, percebe? E aí esse meu cliente tentava fazer assim com o boneco, ó. E o boneco, pra cá. Por quê? Isso significa que o boneco que ele colocou para representar está carregando um peso. Então o boneco, quando ele representa a história, porque os bonecos, gente, eles têm vida. Isso é energético. Se você estudar o Reiki, você vai ver que a nossa mão, ela contém a energia de toda a nossa história. Bom, o nosso organismo, de forma geral, as nossas células, né, elas possuem toda a informação do que aconteceu. Né? E aí quando a pessoa pega o boneco e coloca lá, muitas vezes o boneco ele responde dentro da mobilidade dele. Claro que ele não é um ser humano, ele não vai falar, mas muitas vezes ele acontece isso, aparece no campo. E aí ele tentava fazer isso aqui e o boneco caía de novo. Então eu falei para ele, olha, ela está carregando um peso e não adianta você querer consertar o seu relacionamento porque ele tem a história dele, tem o destino dele. Lembra das ordens da ajuda? Então bem interessante isso aqui, tá, gente? Então os bonecos eles informam. Muitas vezes o boneco vai estar olhando para a esquerda, tá? Às vezes vai estar olhando para a direita, entende? Então, por exemplo, quando o boneco está olhando para a esquerda, eu sempre digo que ele está olhando para um excluído. Ele está olhando para a morte, tá? E quando o boneco está assim, inclinado, ele está olhando para a morte, também está olhando para o chão. Percebe? Então, alguns detalhes dos bonecos é importante você observar. Eu sou bem metódico nesse ponto, tá bom? Outra coisa, se você pedir assim, mas como é que eu posso movimentar os bonecos, né? Sendo que eles são estáticos? Existe um jeito? Existe, tá? Eu vou passar aqui duas técnicas. Uma eu não tenho a ferramenta, mas você pode comprar a ferramenta e você pode usar. Você já ouviu falar em tambor xamânico? Né? Um tambor xamânico é um tambor onde você tem uma baqueta e você toca ele. Pum, né? Vamos supor que isso aqui é o tambor xamânico. Essa aqui é a baqueta. Você bate, pum, ele fica ressonando. Tá? Você pode, por exemplo, vamos imaginar que aqui é a mesa e aqui tem o boneco. Você coloca o tambor xamânico e bate nele, né? Bate no tambor xamânico, pum, essa força pode movimentar os bonecos. Tá? Essa é uma alternativa. Tá? Se você quer, por exemplo, fazer com que os bonecos se mexam, tá? Porque o som dele é um som muito forte, pode fazer com que os bonecos caminhem em cima da mesa, tá? E possam mostrar um movimento, um possível movimento que está acontecendo naquele campo, tá? Então, isso não é macumba não, gente, isso é recurso, tá? Isso é uma forma. A outra forma é você, por exemplo, vamos imaginar que aqui é uma mesa, tá? E aqui está o boneco. Você pegar com a mão fechada debaixo da mesa e você fazer esse movimento debaixo da mesa aqui, o boneco vai começar a andar. Teve uma vez que eu pedi para uma cliente colocar ela e a mãe dela, as duas, colocar na mesa. E eu comecei a dar golpes embaixo da mesa. Porque eu percebi que tinha algo entre ela e a mãe dela. E não é que conforme o boneco da mãe ia para trás, o boneco dela ia também. Significa o quê? Que ela estava seguindo a mãe na morte. Eu dava soquinhos assim, ó, tá, e cada vez os bonecos iam para trás, tá? Em direção ao passado. E esse boneco aqui, que era representante dela, acompanhava a mãe no sofrimento, né?
e aí eu fiz o movimento. Então você pode induzir os bonecos, mas não de forma assim proposital. Você vai induzir ele de forma assim intuitiva, batendo debaixo da mesa. Essa é uma, tá? Quando eu vejo que o cliente não tem resistência, ele acha que aquilo lá não está acontecendo, você faz um movimento e aí os bonecos, dentro daquela energia, eles podem se movimentar nesse sentido, tá bom? Então tá aqui a dica dos bonecos. Você pode comprar pela internet. Então, ou confeccionar ou comprar pela internet, mas utilize âncoras, tá? Não vá para o atendimento sem âncoras. Então, essa é uma dica. Outra dica que eu dou, que eu gosto muito de usar, são as falas sistêmicas, tá? São cartas de constelação. Elas possuem as frases que o cliente deve falar para aquele representante. Então aqui, ó, por exemplo, quando você tira um boneco, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você tirou um boneco, ele está lá, você tira uma carta para esse boneco e coloca ela aqui, ó. Pede para o cliente colocar a carta e depois você tira e ele simplesmente vai dizer a frase daquele representante. Ó. Eu respeito as suas escolhas, está escrito aqui. Percebe? Então, essa é uma dica de mais uma ferramenta que você pode utilizar, as falas sistêmicas. Então tem essas cartas aqui. Outras cartas que são as cartas de constelação sistêmica, que é o mesmo movimento, ó. Essa carta aqui, ó, tá? Vem nessa caixinha aqui, ó. Bem interessante, tá? E aí você vai, você tira a carta e coloca para o representante e daí pede para ele tirar uma carta, escolher, né? Escolhe uma carta, daí ele vai lá e pega uma carta, coloca para o representante. Ele vai colocar ali onde está o representante do boneco ou da âncora e depois você vai lá e tira. E daí aparece a frase lá, ó. Eu não consegui lidar com isso. E veja o quanto que isso faz sentido na vida do seu cliente, tá? Dentro daquela história. Então, essas cartas aqui têm frases diferentes dessas cartas aqui, tá? Você pode comprar pela internet também, falas sistêmicas ou constelações sistêmicas. É só pesquisar na internet, tá bom? Então, esse é mais um recurso. Outro recurso que você pode utilizar como cartas, porque assim, quando você começa a tirar cartas, o cliente ele começa a perceber que você tem várias ferramentas. Você consegue, por exemplo, dentro do atendimento, você consegue utilizar âncoras e recursos, o cliente percebe que você está bem preparado. Então eu gosto de usar cartas por causa disso, até mesmo para você confrontar a ideia. Quando existe uma dúvida, eu estou com dúvida em relação a esse movimento, a esse representante, começa a pintar dúvida no coração do cliente. E em vez de você ficar querendo induzir o atendimento, é isso, é aquilo, não, você vai pegar e pega uma carta. Né? Então existe a carta Palavra de Criança, que é uma carta específica para trabalhar a criança interior, que fala de sentimentos. Pede para tirar uma carta. Aí ela vai lá e tira uma carta, por exemplo, aqui, ó, tira uma carta, né? Ó, esse representante tem problema com justiça. Aí aqui embaixo tem o que quer dizer e aqui embaixo tem a ressignificação. Então é um recurso muito rico, Palavra de Criança, tá? Então é mais um recurso que você pode utilizar. Essas cartas vem num livrinho da Patrícia Gebrim. Muito bacana também, tá? O outro recurso são as pedras. Eu coloco ela dentro dessa caixa aqui, tá? E é importante você ter pedras grandes para representar os pesos maiores. E quando você pede para o cliente tomar uma decisão e carregar só o que é dele, é importante ter esses pezinhos pequenos aqui, ó, tá? Entende? Então, ter uma caixinha ou, sei lá, um pote, um recipiente, onde você pode ter as pedras sistêmicas para você conseguir entregar o peso e trabalhar a história do cliente. Então, essa aqui é uma técnica muito bacana que eu aprendi num livro e vem aplicado e tem dado muito certo. Tá bom? Então, tem esses recursos. Outro recurso que eu quero falar para vocês é quando você for fazer meditação, você pode utilizar músicas. Então, eu tenho uma caixa de som, uma caixinha pequena, tá? Onde eu utilizo para fazer os meus atendimentos. Você percebeu, gente, que eu trabalho com pequenos recursos? Eles são muito úteis, né? Ó, uma caixinha de som, tá? Essa caixa aqui, ó, é uma caixa que eu ganhei do meu pai. Ela tem as cores. O meu pai é um militar, né? E tem as cores do exército. Quando ele deu, talvez ele nem prestou atenção, mas eu percebi, né? É uma caixa
do exército, né? Porque ele é militar e o meu avô também foi militar. Eu recebi com bastante amor, carinho e gratidão, né? Então a caixa que eu uso para atendimento, eu coloco o pendrive aqui, tá? E aí é o seguinte, ou pode passar pelo celular, dos recursos que a gente pode utilizar é o Cantoria Sistêmica. Esse aqui é um CD meu que eu gravei, justamente que é um CD calmo, com músicas que falam de pai, de mãe, de filho, de vínculo, né? Então, vocês que estão fazendo o curso vão ganhar esse disco aqui para vocês poderem trabalhar com os seus clientes, tá? Durante a meditação, você pode colocar uma música que fala de pai, de mãe, de criança, tá? Então esse aqui é um recurso valiosíssimo, tá? Para você utilizar nas constelações. Enquanto recebe o cliente uma música sistêmica, uma música que fala de constelação. Durante a meditação você utilizar específico. Vai fazer uma meditação onde você vai colocar o pai na frente, coloca a música do pai. Onde tem a mãe, coloca a música da mãe. Por exemplo, quando é música do pai, tem a música pai. Quando é música da mãe, tem aqui, por exemplo, Lady Laura, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que fala da pessoa ir ao encontro da mãe, da terra, né? E quando fala de, por exemplo, de receber colo, tem a música Quero Ser Como uma Criança, de receber o colo dos pais. Então esse CD é muito rico e muito útil também, tá? Então é mais um recurso para constelação individual com bonecos, tá bom? Gente, espero verdadeiramente ter contribuído na jornada de vocês. Estou aberto a dúvidas, tá? E eu acredito muito no poder das terapias e principalmente na jornada. Você vê, foram 8 módulos, né? Então quer dizer, não existe mudança sem sacrifício, não existe mudança sem dedicação. É necessário fazer a sua parte, se dedicar, né? E a vantagem de você trabalhar com constelação não precisa ser profissionalmente, mas fazer esses pequenos movimentos que você vai ter uma compreensão mais ampla da sua realidade. Inclusive, capacidade de recriar aquele ambiente onde existe muito sofrimento, você recriar e fazer com que a pessoa olhe para a vida dela de forma mais leve. É basicamente isso, não é fazer milagres, não é curar o outro, não é transformar o outro, é fazer com que a pessoa ela possa enxergar a sua vida de forma mais leve e seguir em frente, tá bom? Então quero agradecer a confiança de cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês em todos esses módulos. Estou aberto para vocês tirarem todas as dúvidas, tá bom? E eu espero nos próximos dias já lançar um próximo curso, talvez constelação com música, ou talvez um curso de comunicação sistêmica, né? Eu vou entrar em contato com vocês, tá? Mas fiquem atentos, porque a nossa jornada nunca termina, ela sempre está em evolução. Feito? Muito obrigado, um abraço, fiquem bem e tchau!